Olá, estrelas cadentes, meus seguidores amados. Mais uma vez estamos aqui para mais um vídeo, para mais um aprendizado, para mais um conhecimento, para mais uma reflexão sobre tudo quanto nós temos abordado nos nossos vídeos, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Cristina Paulina, sou psicóloga clínica, coaching de empoderamento feminino no âmbito da inteligência emocional, terapeuta de crianças, adolescentes e adultos vítimas de maus-trato, abuso e exploração sexual, ok? Bem-vindo a este canal. O meu canal é Cristina Paulina, transformando mentalidades. Estão todos convidados para conhecerem o canal e todos os conteúdos que lá são, gravados. Não esquece de dar o seu like, não esquece de subscrever-se no canal, para que sempre que eu tiver algum vídeo gravado, o YouTube enviará diretamente para vocês, ok? Não esquece também de dar o seu like, não esquece de subscrever-se, não esqueces em ativar o sininho, porque a tua participação é que vai fazer com que o YouTube também possa valorizar os meus conteúdos. E eu assim poder estar mais motivada para poder gravar sempre. Ok. Lá vamos nós. O objetivo deste canal é ajudar, convidar homens e mulheres para podermos desenvolver uma grande reflexão relativamente a muitos fenômenos que têm acontecido nas nossas vidas. Nós hoje estamos a viver um mundo que, olhando para ele, até às vezes não acreditamos o que nós conseguimos observar. E todos nós estamos neste mundo, estamos sujeitos a passarmos em qualquer dos fatores, em qualquer dos fenômenos que nelas existe, que nela acontece, porque às vezes nós pensamos que isso só acontece com os outros e com nós não. Ok? Então temos que ter essa reflexão para ajudar a nós mesmos em como vivermos neste mundo, ajudar aqueles que estão ao nosso entorno, principalmente os nossos filhos, que são indefesos. Quando digo filhos, digo sobrinhos, digo todos aqueles que são menores de idade, que não têm força nem física, nem cognitiva, nem afetiva, para poder fazer frente a várias circunstâncias que acontecem no cotidiano. Isto é responsabilidade nossa como adulto poder protegê-los, nossa como instituição poder proteger essas crianças. E não só. O tema de hoje é relativamente os tipos de agressores sexuais que existem. Existem variedades de tipos, mas eu vou falar de 6 tipos de agressores sexuais. Por que nós temos que saber sobre esses agressores? Porque nós, conhecendo como eles agem, como eles se caracterizam, nós podemos ter mais cuidado, podemos ter prestar mais atenção ao nosso entorno, àquelas pessoas que estão ao nosso redor, porque assim o abuso sexual está próximo de nós. O abusador, aliás, o abusador sexual está conosco, convive conosco. Acorda às vezes conosco, está na nossa casa, está no nosso trabalho, está na nossa comunidade, está conosco. Principalmente agora que o índice dos transtornos mentais, fruto das circunstâncias vitais que o mundo está a viver, este índice vai subindo cada vez mais. E o agressor, ele está dentro deste grupo de indivíduos considerados pessoas com transtorno psicoemocional, ok? E também temos que conhecer, debater esse tema. Por quê? Porque quando nós conhecemos a verdade, a Bíblia diz: conheça a verdade te libertará. Quando nós conhecemos a verdade, nós estamos a primar para uma mudança de consciência, mudança de mentalidade.
Nós vamos mudar a nossa consciência, vamos mudar a nossa mentalidade, vamos mudar a nossa forma de ver as coisas, de analisar as coisas. E com isto, nós vamos poder vencer aquelas crenças que nos limitaram durante muito tempo, aquela informação que nós recebemos, aquele conhecimento que nós recebemos, aquilo que nós aprendemos caracterizando que isto que eu estou a ver, que eu estou a fazer é normal. Então nós temos que aprender para que saibamos diferenciar o normal do anormal. Porque quando nós encontramos o anormal, identificamos o anormal, o comportamento anormal, as emoções anormais, os pensamentos anormais, automaticamente nós estamos a criar critérios em como podemos eliminar o anormal. Eu repito, ninguém trata uma doença se ele não diagnosticar essa doença. Então, o primeiro passo para tratar um problema é identificá-lo. Ok? Então, vamos embora. Quais são os 6 principais tipologias de agressões sexuais? Eu vou citando um de cada vez e depois vou explicando. Primeiro, nós temos o exibicionista. O exibicionista é o indivíduo caracterizado também como um transtorno. O exibicionista é um indivíduo que sofre de exibicionismo. Como é que ele se comporta? Primeiro, o exibicionista é uma pessoa supostamente normal. Por que eu digo supostamente normal? Muitos deles são pessoas casadas. Porque é um transtorno que é muito mais frequente nos homens, não é? É mais frequente nos homens. Então, vou falar no ponto de vista masculino. São pessoas casadas, têm mulheres, têm filhos. Muitos deles até têm um nível hierárquico elevado, têm um nível financeiro elevado, têm um nível diretivo elevado. São aquelas pessoas que estão ao nosso lado que nós achamos que são pessoas de confiança, incapazes de nos fazer mal, incapazes de fazer mal aos nossos filhos. Só que às vezes, por falta de conhecimento, nós não identificamos as características que esta pessoa tem e para nos dar um clique e dizer, não, essa pessoa é capaz de fazer mal ao meu filho. Às vezes, aquela pessoa que nós abrimos a porta é aquela pessoa com que nós demos o nosso filho como responsável para cuidar do nosso filho em determinado momento. Ok? Não estou aqui a dizer que nós temos que ter um comportamento paranoico, desconfiar de tudo e de todos. Não. Mas sim estarmos atentos, termos alerta, aprendermos as características dos agressores, para quando esta pessoa estiver ao nosso redor, ao nosso lado, nós termos consciência de dizer, não, com esta pessoa eu não posso confiar os meus filhos. Com esta pessoa eu prefiro não sair com ela à noite, porque mesmo que seja amigo, pode me fazer mal, ok? Então, são indivíduos que, ou seja, o exibicionismo consiste em um indivíduo manifestar o seu prazer, ou conseguir a ereção, ou prazer sexual, exibindo o seu órgão genital, ok? Exibindo, quer dizer, ele sente prazer em exibir o seu órgão genital, sente prazer em demonstrar comportamentos sexuais desajustados. E isso geralmente, e esses exibicionistas também, quando estão a lidar com as crianças, para além de mostrar o seu órgão genital, são capazes, às vezes, de mostrar filmes pornográficos às crianças. Não, esse é um transtorno, é uma doença. E essas pessoas estão ao nosso lado. Por isso é que nós temos que ter muito cuidado, porque aquela pessoa com que você deixa o teu filho ou a tua filha, porque para muitos é normal, por exemplo, em casos de mulheres, você deixa o teu filho adolescente com uma mulher para cuidar e essa mulher acha que pode tirar roupa, que pode estar nu na presença do teu filho, porque o teu filho tem que aprender a ser homem. E para ele aprender a ser homem, ele tem que ver as coisas como elas são feitas para que ele amanhã não assuste ou não estranhe. Isso é às vezes que muitas exibidoras
costumam a dizer. Porque existe também exibicionismo na parte feminina. Ok? Então, cuide bem dos teus filhos, cuida bem das pessoas que estão. Esteja muito atento aos comportamentos das pessoas que estão ao teu lado. Aquele colega que você tem lá no serviço e acha que quando você, aquele chefe que acha que você quando chega no escritório dele, ele pode tirar os seus vestes e é normal porque nós já somos adultos. Não, querida, ela está a abusar-te sexualmente. Ok? Tenho a dica. O segundo são os pedófilos. A pedofilia também é um transtorno. É uma tipologia de indivíduos, não é? Uma tipologia de indivíduos que consistem em conseguir a ereção e também o prazer sexual, tendo comportamentos sexuais com menores de idade. Com menores de idade. E geralmente eles usam mais rapazes, mas não quer dizer que não temos meninas abusadas sexualmente, não é? Então, eles são muito mais fortes também nos rapazes. Por isso é que hoje em dia, principalmente por causa do índice do homossexualismo que está cada vez mais em alta e muitas sociedades estão a aceitar o homossexualismo numa boa, isso está a fazer com que nós sabemos que mesmo nessas sociedades que são aceites, eles têm dificuldade de conseguir parceiros às vezes, muitas das vezes, porque há pessoas que ainda não aceitam essas práticas. E quando eles têm para além do homossexualismo, tem um outro desvio sexual que é a pedofilia, eles tendem a abusar-se das crianças e principalmente quando o homossexual é de gênero, digamos, masculino e mesmo até feminino, eles tendem a usar muito os rapazes, ok? Então, nós temos os pedófilos. Os pedófilos são aqueles que a tendência, ou seja, a tendência não, ele é pedófilo por abusar sexualmente menores de idade. Essa é a definição. Todo indivíduo que você vê que abusa crianças é pedófilo. Tá bom? Independentemente se ele é psicopata, se ele é oligofrênico, mas é pedófilo. Independentemente se ele é tipologia ocasional, mas é pedófilo. Porque ele só abusa, ele só sente prazer. E o que é que se define? Esses pedófilos, a maior parte deles tem mulheres. Ou seja, são pessoas consideradas pessoas normais. Por que eu digo pessoa normal? Não é no ponto de vista patológico, não. Por que eu digo pessoa normal? São pessoas que convivem conosco de uma forma normal e nós às vezes nem sequer fizemos ideia que ele é uma pessoa doente. Por isso que eu digo que é uma pessoa normal, porque convivem conosco. Eu estou chefe do trabalho, são pessoas casadas, são pessoas que têm filhos, são pessoas que estão bem financeiramente às vezes, são pessoas que têm um cargo diretivo, são empresários. Está a perceber? Então, para não pensares que o indivíduo pedófilo é só aquela pessoa que consome drogas, ou seja, aquela pessoa pobre, aquela pessoa miserável, aquela pessoa que você olha para ela e diz, uau, esse aqui é um pedófilo. Não, não, nem sempre. Nem sempre. Ok? Então temos que ter muito cuidado, repito, abrir o olho, estarmos atentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Temos que conhecer sempre os sinais que eles apresentam para assim podermos proteger os nossos filhos. Nossos filhos são propensos, porque às vezes é um professor, tá bom? Às vezes é um diretor da escola, é um pastor, é o padre, é o bispo, é o apóstolo, N. Não estou aqui querendo influenciar com que as pessoas separem-se dos outros, não. Mas é importante estarmos atentos. É o vizinho, é o colega, é o amigo, é aquele teu amigo. Principalmente as mulheres, as mães solteiras. Às vezes, quando já tem um parceiro e já deposita confiança naquele parceiro, diz que está a amar, não é? Que está apaixonada
e acredita que já pode confiar nessa pessoa a ponto de deixar os seus filhos menores com ele. Fica só com os meus filhos e eu vou trabalhar. Fica só com os meus filhos e eu vou fazer isso. É mesmo aquele que vai abusar tua filha e ainda vai lhe ameaçar que se você abrir a boca, eu mato você, eu mato a tua mãe. Então a criança sofre calada, ok? Não pensam que o pedófilo não pode ter mulher. Pode sim, senhora. Porque uma coisa é o prazer, não é? Porque são suas fantasias sexuais. E a outra coisa é o relacionamento, que são duas coisas bem diferentes. Capite? Ok. Vamos ao terceiro tipo. O terceiro tipo são os violadores ocasionais. Os violadores ocasionais, maior parte das vezes, são jovens. São aqueles indivíduos que estão a passar na rua e muitas das vezes eles são movidos pelo consumo de psicoativo, que podem ser agressores, agressivos ou não, tá bom? Porque vai depender muito da resistência da vítima, que pode ser adulta, uma mulher adulta, que pode ser uma criança, que pode ser uma adolescente, mas é aquele indivíduo que está a passar na rua. Geralmente eles não planificam, os agressores ocasionais não planificam e não têm, digamos, desenhado uma vítima. São pessoas que não têm controle sobre os seus impulsos sexuais, razão pela qual que ela está a andar na rua, principalmente nós mulheres, que às vezes pedimos boleia, queremos chegar a um sítio mais rápido. Então você pede boleia, aparece alguém que está disponível em te ajudar em alguma situação e pronto, você sai. Você pede boleia e vamos. Só que lá em frente onde tudo acontece, em vez de você chegar à tua casa, você é desviado. Isso não só com a mulher adulta, com crianças e com o adolescente. Geralmente, esse tipo de agressor, dificilmente ele comete a mesma ação com a mesma pessoa, tá bom? Com a mesma pessoa, porque é ocasional, é aquele momento, depois também te atira onde ele tiver que te atirar e vai embora. Se ele não tiver outra tipologia de agressor, por exemplo, tem outros, para além de ser ocasional, mas também digamos, em oligofrênico, quer dizer, tem outras tipologias tipologias de agressão, que ele não te assassina, não faz nada, simplesmente viola-te e vai embora. Okay? Então, são pessoas que nós temos que ter muito cuidado. E há pessoas que defendem que os agressores ocasionais não existem. É mentira. Os agressores ocasionais existem, sim, senhor. São pessoas que não têm controle dos seus impulsos sexuais, são pessoas que são movidas pelo consumo de álcool, movidas pelo consumo de droga, não planificam as suas condutas e muitas das vezes são jovens. Quer dizer, ele só torna-se agressivo dependentemente da reação da vítima, mas assim que ele satisfazer o seu prazer, ele deixa-te e segue a sua vida. Ok? Então temos que ter cuidado quando pedimos boleias, temos que ter cuidado quando aceitamos ofertas de estranhos, aquela pessoa que de repente apareceu naquele momento e quer ajudar, chamar a atenção às crianças no momento para não dar muita oportunidade de comunicação, de diálogo com pessoas estranhas, porque essas pessoas estranhas são os agressores ocasionais. Capite? Ok. Então, vamos no... Já falei de 3. Ok. Vamos no quarto. O quarto são os psicopáticos. Esses são os piores. Tá bom? Esses são os piores. Na verdade, o grupo dos psicopáticos, o psicopata é um agressor sexual impulsivo, é bastante impulsivo, é frio emocionalmente, não se arrepende do que faz, não é? Não tem escrúpulo e é muito violento, tá bom? Essa classe de psicopata, ele está subdividido em duas partes,
ou em dois grupos. Primeiro temos os psicopatas com desviação sexual específica. Estes planificam as suas condutas. Primeiro, eles planificam e têm um modelo de vítimas. Que podem ser, por exemplo, há psicopatas que têm como modelo de vítima crianças ou adolescentes nessa faixa etária, com esse estilo de vida, blá, 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 blá. Ou então mulheres adultas, mulheres com essas características, ou então homens com estas características. Eu até estava a ver um filme de um psicopata, que é uma história real. As vítimas eram homens. E eram homens e tinham que ser imigrantes nos Estados Unidos. E era um filme de uma história contada, uma história real contada. Tinham que ser homens e imigrantes. Mas, para além de serem imigrantes, não tinham que ser de raça branca. Tinha negros, caracterizou que tinham que ser negros, digamos, chineses, indianos, mas não tinham que ser de raça branca. Então, o psicopata, um grupo dos psicopatas, eles caracterizam o tipo de vítimas com que ele vai atacar. Tem fantasias sexuais e ensaios cognitivos, ou seja, ele planifica cognitivamente como é que ele vai atacar. Ele ensaia, ele tem fantasias. Por exemplo, uma das fantasias sexuais que pode ser desse psicopata é cortar o órgão genital. É duro. Cortar o órgão genital da sua vítima, esta é uma satisfação sexual para ele. Ou então, tirar o coração da vítima. Quer dizer, eles criam N. Cada psicopata é um psicopata. Os psicopatas, a característica comum deles é a falta do arrependimento, o frio emocional e essa característica de desenhar as suas vítimas, tá bom? Mas cada um é porque cada um tem característica diferente, ou seja, desenha uma característica diferente da vítima, ou das suas vítimas, das suas vítimas. Então, há que se ter muito cuidado. Onde é que estão os psicopatas? Ao nosso lado. Não é? São também resistentes, são bastante agressivos, ao ponto de matar a pessoa. E principalmente quando aquela pessoa resiste. Quando resiste, eles ficam mais furiosos ainda, eles acabam matando mais rápido. Mas se não houver resistência, ele vai te eliminando, te matando pouco a pouco. Porque você, antes de você morrer, tens que satisfazer todas suas fantasias sexuais. Tá bom? Tens que satisfazer todas as suas fantasias sexuais, porque a sua dor é a alegria dele, é o que lhe alimenta. E esses psicopatas estão ao nosso redor, estão ao nosso lado, estão no nosso trabalho, estão na nossa casa, todo cuidado é pouco, tá bom? Todo cuidado é pouco. E dentro dessa categoria tem a outra categoria que são psicopatas com conduta ou seja, conduta associado a crime, tá bom? O psicopata com desviação sexual, ele não é delinquente. Não tem característica de delinquência, não tem característica de transtorno de personalidade antissocial. Mas já o psicopata com a conduta associada ao crime é delinquente. É um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial. Muitas das vezes também consome droga, consome álcool. Já o outro psicopata não é necessariamente que ele consuma droga ou álcool, não necessariamente. Ok? Este psicopata
digamos, com conduta associada ao crime, muitas das vezes são aqueles que quando no meio de um assalto vai assaltar uma casa, vai assaltar uma residência, vai assaltar, ou então um assalto na via, ele para além de assaltar, ele viola. E às vezes a intenção não era matar, mas acaba matando, tá bom? Acaba matando. Não desenha o crime, não desenha a vítima como o outro psicopata. Geralmente ele é delinquente. E não tem fantasias sexuais. Estão vendo a diferença? Mas também é psicopata. Só que ele não tem fantasias sexuais. Não desenha, não tem aqueles detalhezinhos que tem que tirar o coração para sentir prazer sexual, que tem que cortar digamos, o órgão genital para sentir sexual, para ter prazer sexual, ou então tem que cortejar a sua vítima para ele ter prazer sexual. Não, não precisa chegar até ali. Ele não chega. Ele simplesmente, este assalto pode ser, geralmente nunca são assaltos ocasionais, porque o ladrão não assalta uma residência assim, pam, pum, foi e abriu o assalto, não. É porque já vinha planificando. Ele também planifica. São pessoas também conhecidas, ou se não são pessoas conhecidas, as pessoas que dão todas as diretrizes de como entrar em casa é que são pessoas conhecidas, tá bom? E dá-se todos os detalhes ao indivíduo que vai praticar a ação. Então, são pessoas que estão ao nosso lado também. Temos que ter muito cuidado. Em todos os grupos, os psicopatas são os mais graves. São os mais graves, são os mais perigosos, porque são eles que tiram a vida da pessoa. Tá bom? Ou então, se não te tirar a vida, deixa-te com sequelas muito, muito graves e difíceis, às vezes, de recuperar a estrutura física do indivíduo e a estrutura emocional. Há que se ter muito cuidado. Depois temos os oligofrênicos, tá bom? Os oligofrênicos também são pessoas ou seja, pessoas impulsos, com impulsividade sexual. A maior parte dos oligofrênicos são pessoas que sofreram abuso sexual na infância, não é? Por não serem trabalhados, transformaram-se no que são. Este indivíduo não planifica a sua violência, não planifica a sua conduta sexual, apesar de ser bastante impulsivo. Então, são aquelas pessoas que nós temos também ao nosso arredor, mas descontrolados sexualmente. São aquelas pessoas que não têm controle dos seus impulsos sexuais. São aquelas pessoas que usam desculpa, que depois de praticar a ação, vai dizer, eu nem sei por que eu fiz isso. Eu tentei controlar, mas não consegui. É quando usa-se a teoria e a crença de que a carne é fraca. Entendeu? Muitos homens violam, abusam crianças, abusam jovens, abusam mulheres, abusam adolescentes e usam a desculpa dizendo que a carne é fraca, que não teve como controlar os impulsos, porque a jovem estava de saia curta, porque a jovem estava com seios abertos, mas isso é mentira, porque vamos lá ver. E os homens que são abusados? Os adolescentes que são abusados, eles não usam saia, eles não usam vestidos curtos, eles nem xuxa têm. Estás a perceber? Mas mesmo assim, são abusados. Então a desculpa não é a saia que estava curta, não é os seios que estavam fora, não é o vestido que estava muito apertado e o indivíduo de carne fraca não resistiu. Não é verdade, essa não é verdade, porque os rapazes também são abusados, violados, mas não usam saia e nem têm xuxa. Então o problema não está na vítima, o problema está no agressor. O problema está no oligofrênico, que usa a desculpa da cultura. Nós os homens somos mesmo assim. Nós os homens fizemos isso por impulso.
Encontramos sempre desculpa para justificar os nossos erros. Vamos chamar a atenção a nós mesmos, às nossas mentes. Vamos nos transformar, vamos lutar conosco mesmo. Vamos desafiar as nossas emoções, os nossos impulsos. Não vamos usar sempre justificativa da sociedade, justificativa daquilo que aprendemos, justificativa das nossas crenças limitantes para continuar a danificar ou a magoar as pessoas. Então vamos ter um bocadinho vamos fazer um pouquinho de autoanálise, de grandes reflexões relativamente a tudo quanto nós fizemos de errado. Não podemos justificar o mal, não podemos usar desculpa para justificar o mal. Porque se a carne fosse tão fraca como as pessoas, como muitos homens justificam, essa justificativa geralmente é dos homens. Se a carne fosse tão fraca a ponto de vocês não controlarem, os homens não controlarem os vossos impulsos sexuais, meu Deus, então vocês não resistiriam às vossas filhas, não resistiriam às vossas irmãs, não resistiriam às vossas mães. Se você consegue resistir à sua filha, olhar para a tua filha não ter nenhum desejo sexual, olhar para a tua irmã não ter desejo, na tua mãe não ter desejo, mas ter desejo pela filha da vizinha que é menor de idade, só porque usa saia curta, só porque é assanhada, como se diz. Então, não é uma questão de que a carne seja fraca, é questão da sua mente. O problema está consigo, que não consegue autocontrolar-se, que não consegue dizer, não, este é menor. Este até está na idade de ser minha filha, está na idade de ser minha neta. Independentemente do que ela é, assanhada, usa roupa curta, mas não é para mim. Não importa as razões que ela apresente. Só que uma vez que você abusa e viola uma criança, você está a destruir uma geração. É isso que às vezes nós não temos, os violadores não têm noção. Você está a destruir uma geração, você está a destruir uma sociedade, porque esta criança, se ela não tiver uma estabilidade emocional, ela vai se transformar numa pessoa que ela não devia ser. E ela está emergida, está dentro da sociedade onde você faz parte, onde a tua família faz parte. Então, essa história de que a carne é fraca não é verdade. Temos que rever as nossas crenças. Temos que rever aquilo que nós acreditamos. Temos que rever aquilo que nós ouvimos. Não é tudo que nossos antepassados nos passaram. Hoje nós podemos analisar e perceber que não é tudo que nossos antepassados nos passaram era verdade. Era real. Era saudável. Não. Nós agora temos a maturidade suficiente para filtrarmos. Por isso é que crescemos. Por isso é que muitos estudaram. Por isso é que muitos desenvolveram, muitos aprenderam. Nós agora temos a capacidade para filtrar. Não é todo abusador é drogadito. Não é todo abusador consome álcool. E não é todo abusador age no impulso do álcool, na motivação do álcool. Não é verdade. E alguns até usam mesmo o álcool para ter coragem de o fazer, para depois justificar e dizer, não, eu só o fiz porque estava sob efeito de álcool. Não, você consumiu o álcool, não o álcool que te consumiu. Você já estava a planificar isso. Então, vamos rever essas questões, vamos primar para uma saúde psicoemocional de todos. Eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parte. Homem, mulher, está convidado a fazer a sua parte. Porque quando você prejudica o filho da vizinha, amanhã também o vizinho vai prejudicar o teu filho. Então aí começa a girar a tal dita lei do retorno. Para finalizar, temos os pseudo-violadores. É um termo meio assim pesado, porque até eu às vezes tenho dificuldade de pronunciar. Mas estes são aquelas pessoas que são acusadas. Geralmente esse termo é utilizado, mas na área clínica, na área forense, etc.
pseudo-violadores. São aquelas pessoas acusadas de terem violado alguém, mas não o fizeram. Também existem pessoas que pagam um crime durante anos e anos por um crime sexual, mas é que ele não cometeu. Alguns sofrem represália, alguns vão para a cadeia, uns são conotados, outros sofrem discriminação, mas ele lá na sua consciência sabe que não o fez. Mas falou, defendeu-se, gritou, ninguém ouviu. Ninguém acreditou nele. Então vamos prestar muita atenção. Porque às vezes quem cometeu o crime está mesmo ali e nós estamos a acusar as pessoas inocentes. E às vezes são acusadas por vingança, por chantagem econômica, etc. Muitas razões levam essas pessoas a passar onde passam. E vou dar um remate final, vou dizer que todas essas características, essa tipologia de violadores, nós lhes temos como irmãos, lhes temos como maridos, lhes temos como esposas, lhes temos como vizinhos, vizinhas, lhes temos também como colegas, como chefes de trabalho, como presidentes, como ministros, como governadores, como membros diretivos de alguma organização. Mas temos. Não estou a acusar ninguém, nada pessoal, mas só estou a dizer que temos que ter muito cuidado. Todo cuidado é pouco. Pena que ninguém vê o coração do outro, ninguém vê o interior do outro e os agressores muitas das vezes conseguem mascarar tanto que eles são. Aliás, o ser humano tem essa capacidade. Tem essa capacidade de esconder o que ele realmente é, na verdade. De ter uma máscara, esconder o que ele é, de verdade. E transparecer uma máscara de alegria, de felicidade, de etc, 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 etc. Todo cuidado é pouco, porque eles estão próximos de nós. Uma vez abusada, transtorna o ser humano. Não é que todos ou todas as pessoas que sofreram um abuso desenvolvam uma psicopatologia ao longo da vida, mas a maior parte sim. Por isso que os pesquisadores admitem, não é todo abusado merece de uma terapia, mas sim merece de uma ajuda, tá bom? Porque nem todos desenvolvem psicopatologia. E os que desenvolvem, cada um também desenvolve uma psicopatologia ou outra. Mas temos que ter cuidado. O diálogo, a comunicação com os nossos filhos é sempre um elemento fundamental para podermos identificar traços de que esta nossa filha está a ser abusada. O diálogo e a comunicação é imprescindível para podermos identificar se o nosso filho, o nosso irmão, o nosso marido, a nossa mulher é um abusador. Porque apesar da máscara, deixam sempre algum sinal. Deixam sempre um cabo solto, como se diz, não existe crime perfeito, né? Deixa sempre um cabo solto. Então, quando nós estamos a ter uma comunicação com o próximo, temos que prestar sempre atenção naquilo que ele fala, naquilo que ele depois repete e até na sua reação facial. Por isso é sempre importante, quando nós estamos a falar com alguém, olhar para a sua cara. Essa maneira, estás a conversar com alguém, mas estás a fazer outra coisa, estás a olhar. Aquela pessoa está a transmitir-te tudo, está a dizer-te tudo e você não está a dar conta. E com os nossos filhos é a mesma coisa. Estamos a falar com os nossos filhos, mas estamos a olhar no telefone. O filho, naquele momento, se calhar está a gritar por um socorro, está a falar, mamãe, socorro, papá, socorro, eu preciso de ajuda, eu estou a passar isso. Só que eu não consigo falar oralmente, mas eu estou a falar num comportamento, estou a falar no meu olhar, estou a falar nos meus gestos, só que vocês não estão a dar conta. Quando vocês menos assustarem, a tua filha
o teu filho é encontrado na esquina, abusada e morta. Não é para assustar as pessoas, mas é para prestar atenção. Muito obrigada, espero ter ajudado com esta informação, espero ter ajudado com mais um aprendizado. Vamos trabalhar nossas crenças limitantes, vamos desenvolver o nosso potencial infinito. Se queremos uma mudança, mudança é agora. É que as pessoas preocupam-se tanto com o futuro, esquecem o presente. Quem define o futuro é o presente. Se você não transformar-se agora, se você não mudar as suas crenças agora, você não espera um futuro diferente daquilo que você estás a viver hoje. Então convido a todos a sermos felizes hoje, agora. Mudar é agora. E digo para todos os meus seguidores que vocês são importantes, são únicos, são especiais e eu os amo de coração. Beijo grande, até o próximo vídeo, tá bom? Não esquecem de subscrever-se, por favor, please. Não esquecem ativar o like, não esquecem, não é? Dar um ok, para assim eu estar sempre motivada. Sempre que eu for ao meu canal e ver, uau, meus seguidores estão a subir, então eu estarei mais motivada para pesquisar, para ler, para estudar e assim trazer informações sólidas, científicas para todos. Beijo grande, amo de coração. Tchau.